Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe, deixa eu ajeitar aqui o tripézinho. Vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre a colonização, na continuação do resumo da história concisa do Brasil. O que é que acontece, gente? Quando os portugueses eles chegaram no Brasil ali em 1500, eles não viram assim muito valor em primeira instância na nova terra, né? O foco era o pau-brasil, que era trocado com os indígenas, né, por objetos simples, né? Isso aí a gente tá careca de saber, a gente vê na escolinha da Tia Teteca. Só que com o tempo, a ameaça, né, de invasões francesas, também a necessidade de ocupar território, levaram à criação das capitanias hereditárias em 1534, né? E depois o governo geral em 1549 com Tomé de Souza, né, que fundou Salvador, né? Aí já as informações já passam a ser um pouquinho mais importantes, né? E a partir daí, gente, a colonização ela ganhou efetivamente uma forma, né? Grandes fazendas produziam açúcar para exportação, eram sustentadas por trabalho escravo, né? Primeiro se tentou usar mão de obra indígena, né? Só que as doenças e também a resistência dos povos nativos dificultaram esse sistema, né? Assim, o tráfico de africanos cresceu, né, e acabou virando a base da economia colonial. Milhões foram trazidos, né, de diferentes regiões da África, e isso assim moldou, gente, de verdade a cultura e a sociedade brasileira, né? Mesmo assim, com tanta opressão, teve muita resistência, né? Como, por exemplo, a formação dos quilombos, né? A luta do Zumbi dos Palmares, que é uma figura muito conhecida pela gente, né? Um símbolo de resistência, da resistência negra. Toda a economia ela funcionava dentro também do mercantilismo, gente. O Brasil, assim, ele só podia negociar com Portugal, né? Que comprava barato da gente e vendia caro, né? Mantendo assim o nosso território, né? A colônia dependente deles, né? Mesmo assim, o Portugal também dependia de outras potências, né? Como, por exemplo, Inglaterra e Holanda, que eram grandes líderes de mercado, eles dominavam o comércio marítimo. A administração colonial ela era controlada por um Estado absolutista, né? E também pela Igreja. E eles trabalhavam juntos, galera, para poder o quê? Manter duas paradas, ordem e obediência, né? Essa combinação de poder, né? Tanto político quanto religioso e também econômico, né? Sustentou o sistema colonial e mudou o Brasil. A real é essa. E bom, é em cima desses assuntos que a gente vai trabalhar aqui hoje. A dinâmica aqui é muito simples. O resumo vai ficar na tela, né? O conteúdo vai ficar na tela. Eu vou trabalhar de forma dinâmica esse conteúdo com vocês, beleza? Se por acaso vocês estiverem afim de, por exemplo, estudar história contemporânea e tudo mais, tem playlists aqui no canal. Eu terminei há pouco tempo a coleção das eras do Hobsbawm. Então os 4 livros eles estão em playlists separadas, divididos por capítulos e partes. Só dá uma chegadinha lá, né? Também tem o projeto do resumo do Raízes do Brasil, que é um livro fundamental em basicamente qualquer edital de concurso vestibular, que eu também comecei, e um estudo pessoal sobre o Japão antigo que eu gosto bastante. Apresentações feitas, galera. Simbora pro conteúdo, a gente poder continuar o trabalho, né? Acho que se te falar para vocês, o resumo que tá aí na tela, tá aqui na minha tela também. Vamos lá. Bom, galera, quando os portugueses eles chegaram no Brasil, e ali em 1500, eles não ficaram tão animados, né? Quanto eles tinham ficado com uma viagem que o Vasco da Gama fez pra Índia, pausa pro Vaticano, pro gigante. Isso porque, gente, a Índia ela já era um lugar cheio de riquezas conhecidas. Enquanto aqui, né, o Brasil, ele parecia ser uma terra meio que misteriosa. Ninguém sabia direito, né, se dava para ganhar dinheiro ali, se tinha efetivamente alguma coisa ali que desse, que trouxesse retorno, né, financeiro. No começo o Brasil ele foi chamado de Vera Cruz, depois de Santa Cruz, a gente vê isso também na escola. Mas a partir de 1513 ele passou a ser conhecido como efetivamente Brasil, né, por conta do pau-brasil, a árvore, né, que dava tinta vermelha, que era muito valiosa lá na Europa, né? Nos primeiros anos, os portugueses eles não criaram cidades, né, nem ocuparam o território. Eles montaram feitorias, galera. O que são essas feitorias, né? Eram os postos comerciais ali
à beira-mar, que serviam para poder guardar o pau-brasil e mandar, né, para a Europa, né? Eles faziam o escambo com os povos indígenas, né? Esses escambos eles trocavam, o que era um escambo? Eles trocavam coisas simples, né? Espelhos, faca, miçanga, né? Por madeira e comida, madeira especificamente pau-brasil. De 1500 até 1535, né, essa troca, né, e essa exploração do pau-brasil foram a base da economia por aqui, sem desenrolar. Troca de pau-brasil, o escambo foi a base da economia aqui. Os portugueses eles lucravam sem precisar investir muito, né, contando com a ajuda e com o trabalho dos povos indígenas. Nessa época, gente, basicamente Portugal e Espanha estavam brigando para ver quem ficava com qual pedaço do mundo, né, depois das grandes navegações. Portugal ficava com um pedaço do mundo e a Espanha ficava com outro pedaço do mundo. Para resolver isso, gente, em 1494, né, assinaram o Tratado de Tordesilhas, a gente também viu na escola, que ele traçava assim uma espécie de linha imaginária no mapa, né? Tudo que ficasse de um lado era da Espanha e do outro de Portugal. O Tratado de Tordesilhas, eu falei, a gente viu na escola, maiores detalhes, ele dá uma estudadinha mais a fundo nele, né? Só que assim, o problema é que essa linha ela não era nada precisa, gente. Ninguém sabia medir direitinho o tamanho do planeta naquela época, o tamanho do globo. Então, assim, rolava muita dúvida sobre quais terras realmente pertenciam a quem, né? No começo ali de 1500, né, teve um navegador, o Fernão de Magalhães, ele mostrou assim, que o caminho pelo oeste até as Índias, ele simplesmente não valia a pena, né? Ele era longo, era difícil, né? Não era lucrativo, né? A Espanha então começou a focar nas regiões que eram cheias de ouro e prata, né? Como por exemplo as regiões da América Espanhola, daqui, né? Dos nossos vizinhos. Enquanto isso, né? Os portugueses, né? Portugal tentou garantir o domínio sobre aqui, sobre o Brasil, porque os franceses eles estavam aparecendo aqui também, né? Cortando pau-brasil, fazendo pirataria, mesmo assim sem ter direito pelas terras, né? Pela regra do Tratado de Tordesilhas, né? Então os portugueses eles começaram a se preocupar em ocupar efetivamente, ocupar de verdade o território para quê? Para não perder o controle sobre o território brasileiro, né? Portugal percebeu assim que somente descobrir, entre aspas, né, o Brasil não era o suficiente, não bastava, era preciso assim ocupar de verdade o território para poder garantir que outras potências não viessem para cá, não tomassem o lugar. Por isso, sim, o rei de Portugal decidiu organizar melhor, né, a colonização. Entre 1530 e 1533, 3 aninhos, né, outro cara, Martim Afonso de Souza, ele veio numa expedição que marcou o início dessa nova fase. Ele fundou São Vicente em 1532, né, que foi o primeiro núcleo, né, de povoamento permanente aqui no Brasil. Logo depois, o Dom João III, que era o rei de Portugal na época, ele criou o sistema de capitanias hereditárias, também conhecemos. Ele dividiu o Brasil, gente, em 15 grandes pedaços de terra, né? Cada pedaço era dado a um capitão donatário, que era o nome do cara que cuidava da capitania, né? Era geralmente alguém de confiança da coroa, né? E esses capitães, eles tinham a missão, né, de ocupar, de defender e também de desenvolver essas terras, né? Portugal, assim, passou da fase simples de exploração comercial para uma colonização mais organizada, né? Com foco em que povoar e também proteger aqui o território. Esses donatários, gente, eles eram de origens bem diferentes, né? Tinha navegador, como exemplo, Martim Afonso de Souza, tinha militar, né? Duarte Coelho, que mandou bem, né? Ali em Pernambuco, e fez um bom trabalho em Pernambuco, e até gente ligada ao comércio, a bancos, né? Teve Jorge Figueiredo Correia, né? E tudo mais, está descrito aí no resumo, né? Só que nenhum deles, gente, era da alta nobreza. Foca nisso aí. Porque os nobres, né, os ricos, eles estavam mais interessados nos negócios que davam o quê? Mais dinheiro, gente, tipo comércio com a Índia e com as ilhas do Atlântico, né? Esses donatários, eles não eram donos de verdade das terras daqui. Eles só tinham o direito de administrar essas terras, né? Mesmo assim, eles tinham muito poder, né? Eles podiam fundar vilas, distribuir terras, né, chamadas Seis Marias, importante dar uma olhadinha, né? E até criar exércitos locais, né? Força de defesa, força militar
entre aspas. O problema, gente, é que essas seis marias, essas terras que eles davam para alguém ou emprestavam, elas acabaram virando assim grandes latifúndios, pessoal. Depois deem uma olhada sobre o que são os latifúndios para não esquecer. E consequentemente pouca gente realmente cultivava as terras como deveria, né? Então assim, o sistema que era meio inspirado nos costumes da Idade Média acabou não rolando muito bem por aqui. Gente, no fim das contas, assim, a maioria das capitanias acabou fracassando, né, com exceção de Pernambuco e São Vicente. Guarda, essas aí deram certo, né, que elas conseguiram se desenvolver melhor. Basicamente, o que aconteceu foi que, assim, a maioria das capitanias fracassou porque faltava dinheiro, faltava segurança e, principalmente, apoio da coroa, gente. A coroa não apoiava. Tipo, pô, toma um pedaço de terra lá e desenvolve, fé. Basicamente isso, né? Então, assim, em 1549, o rei de Portugal decidiu mudar a estratégia. E ele criou o governo geral, que era uma forma assim de ter mais controle, né, direto sobre o Brasil. Isso aconteceu no momento em que Portugal estava passando por uma crise econômica e também militar, né? Já que assim, os lucros com o comércio na Índia estavam caindo e o país tinha sofrido derrotas, né, no norte da África. O rei ele mandou Tomé de Souza, né, como primeiro governador geral, junto com mais de 1.000 pessoas, gente, incluindo os degredados. Quem são os degredados? Pessoas mandadas para cá como forma de castigo, galera. Pois é, guarda essa informação aqui, é importante. E também os jesuítas, né, que eram liderados pelo Manuel da Nóbrega. A missão dele, né, do Tomé, do governador geral, era organizar a bagunça, né, colocar em ordem a administração, também ordenar as finanças e reforçar o domínio português sobre o território aqui, né, sobre as terras brasílias, né? E foram criados cargos bastante importantes, gente. Vamos dar uma notada. O ouvidor, né, que cuidava da justiça, o capitão Mor, que era responsável pela defesa, e o provedor Mor, né, que ele cuidava do dinheiro público, né? O Tomé, ele também fundou Salvador, deu certo pra caramba, né, que virou assim, primeira capital do Brasil, né? Ficou com esse status até 1763. Mesmo assim, com todos esses avanços, havia um grande problema, gente. A falta de comunicação entre as capitanias. O território aqui é muito grande, cara, e assim, muito distante, muito isolados uns dos outros, né? O que dificultava assim qualquer ação conjunta, gente. Os próprios jesuítas, eles escreviam em cartas que às vezes passavam meses, gente, sem saber notícias de outras regiões. A comunicação era uma parada muito difícil, era por carta, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Tu pega o território brasileiro, gigante, não tinha carro, nenhum veículo de transporte rápido. Então tudo era na base do cavalo, tudo era na base do cavalo e do barquinho. Você imagina como era se corresponder dentro do território brasileiro. Era absurdo. Você imagina como era se corresponder do Brasil para Portugal. Era muito sinistro, gente. E bom, a partir de mais ou menos ali metade do século XVI, a colonização aqui no Brasil, ela começou a ficar mais organizada, né? Portugal passou a tratar o Brasil como parte assim do seu esquema de comércio com a Europa, efetivamente. A ideia que eles tiveram era uma ideia simples, né? Produzir aqui alguns produtos, né, em grande quantidade, principalmente o açúcar. Guarda isso. Açúcar era a nossa principal fonte de renda, né? E vender tudo lá fora. Produz aqui numa quantidade maneirona e vende lá fora. Esses produtos eles eram feitos em grandes fazendas, né? Os famosos latifúndios, que eu falei para vocês, pô, dar uma pesquisada e tudo mais, né? Usando trabalho escravo. A gente sabe disso, ok? Né? Essa forma de produção, gente, dava bastante lucro para os grandes comerciantes, né? E também para quem? Para o rei de Portugal. Mas quem realmente mandava no comércio, gente, mundial? 3 caras: espanhóis, holandeses e ingleses. Esses caras mandavam e desmandavam no comércio mundial, né? Portugal preferia o sistema das grandes propriedades porque ele garantia produção em massa para exportação. Já os pequenos produtores que plantavam, né, só para o próprio consumo, não interessava para Portugal, pois eles não movimentavam o comércio internacional, gente. Eles não geravam lucro para a metrópole, né? No fim das contas, o Brasil virou uma colônia voltada totalmente a produzir produtos
tropicais, né? Como eu já falei, açúcar, que foi a nossa base, né? Depois, outros produtos. Legal dar uma pesquisadinha. Para quê? Atender o mercado europeu, né? Sempre de acordo com os interesses econômicos de Portugal e também das potências comerciais da época, né? Que eu acabei de falar para vocês quem é que mandava no pedaço, né? Basicamente, gente, a colonização portuguesa aqui no Brasil, ela se apoiou em 3 bases principais. Anotem: comércio, as grandes fazendas e uso de trabalho forçado. Galera, as 3 bases da colonização foram essas. A escravidão acabou virando assim um tipo de trabalho comum, igual ao que aconteceu em boa parte da América Latina, né? Só que teve suas diferenças locais. O problema, gente, é que assim, quase ninguém queria sair de Portugal para poder trabalhar nas colônias. A terra era o que mais tinha por aqui. Então, assim, pagar salário para trabalhador não fazia sentido para os colonizadores, né? Eles trataram no comércio, eles tentaram no comércio usar primeiro povos indígenas, né, como mão de obra, só que isso não rolou, não deu certo, né? A cultura indígena era voltada para se viver em comunidade, né, e produzir só o necessário para poder sobreviver. Bem diferente do trabalho pesado, né, e controlado das plantações coloniais que essas plantações exigiam, né? E para piorar, as doenças trazidas pelos europeus, gente, mataram muitos indígenas. Isso sim gerou falta de trabalho nas regiões agrícolas. Não tinha índio, estava todo mundo morrendo. Então, além dos portugueses quererem forçar os indígenas a trabalhar de uma maneira que eles não estavam acostumados, não queriam, ainda tinha as doenças que matavam muito indígena. Daí veio a escravidão africana como a solução, entre muitas aspas, né, para esses problemas de mão de obra, né? E acabou sendo assim a base do sistema colonial por séculos, a base do sistema comercial daqui da colônia. Com o tempo, gente, o trabalho indígena ele foi diminuindo, né? Acabei de falar, e os colonizadores eles precisavam de outra fonte de mão de obra, né? Foi aí que o tráfico de africanos ele virou o principal jeito de se conseguir trabalhadores para cá, né? Esse comércio de escravos ele começou com os portugueses ali no século XV, né? E ele dava dinheiro pra caraca, ele dava muito dinheiro, né? Tanto que assim, depois os holandeses e até mesmo brasileiros, gente, também quiseram participar do negócio, do esquema, né, de tráfico de escravos africanos, né? Os africanos por si, eles eram mais procurados porque, além deles serem mais resistentes às doenças e também ao clima, muitos deles já tinham experiências em agricultura e também trabalho com metal, tá? Importante anotar isso, né? O que, assim, ajudava bastante nas plantações de açúcar. Gente, no auge da produção do açúcar, no século XVII, o lucro era uma parada tão grande, mas tão grande que o valor pago por um escravo... Aí, isso é absurdo, se liga só. O valor pago por um escravo, ele podia ser recuperado em pouco mais de 1 ano de trabalho desse escravo. Por isso esse sistema assim, era visto como muito vantajoso economicamente. Gente, entre 1550 e 1855, 300 anos aí, um pouquinho mais, calcula-se cerca, gente, de 4 milhões de africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Gente, a maioria dos homens jovens para poder trabalhar nas lavouras e fazer outras atividades. Muito pesado isso. Os africanos trazidos como escravizados aqui para o Brasil, gente, eles vinham de várias partes da África e tinham culturas bem diferentes entre si. Essas informações é muito legal anotar. No século XVI, a maioria vinha da região da Guiné e também da Costa da Mina. Ali no século XVII e XVIII, né, o tráfico passou a ser bem mais forte na área do Congo e de Angola também, né, principalmente pelos portos, gente, 3 portos: Luanda, Benguela e Cabinda. Anotaram? Importante. Continuando e também anotem, gente. Entre esses povos, né, tinham os Yorubás, os Jejes ou Gegés, não sei como é a pronúncia certa, né? Os Haussais e os Tapas, né? Que era o grupo sudanês. E também tinha os angolanos, os bengalas, os monjolos
e o povo moçambiquês, né, que era do grupo Bantu. Esses povos que eu falei, agrupados em grupos. Vamos repetir aqui. Grupo sudanês, Yorubais, Jejés, Haussais e Tapas. Grupo Bantu, angolanos, galera de bengalas, mongolos e moçambiquês. Faz essa tabelinha aí, que isso é importante, gente. Prosseguindo, essa mistura assim enorme de culturas e costumes acabou deixando assim uma marca assim, muito forte, muito forte na sociedade brasileira, gente. Isso influenciou a nossa cultura, nossa religião, a língua e até mesmo os nossos costumes, galera. É de uma importância assim absurda que até hoje é subvalorizada, né? Só que ao mesmo tempo assim, a escravidão ele virou a base da economia do Brasil colonial. Falei isso algumas vezes, né? Sendo assim, galera, uma das partes é que eu tô resumindo o conteúdo, mas foca no que eu vou dizer, cara. A escravidão foi a parte mais cruel e desumana da história do Brasil. Se vocês estudarem a fundo escravidão, vocês vão ver que realmente foi um bagulho muito cruel, muito desumano. E infelizmente, né, a cultura trazida pelos escravizados, ela é muito subvalorizada aqui no Brasil. E, cara, esses caras ajudaram a moldar muito do que é o que a gente é. Bom, galera, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas especificações com relação à escravidão, né? Os centros do tráfico negreiro, a resistência negra e a formação dos quilombos, os limites da rebeldia coletiva, né? As leis de tratamento e o sistema colonial de mercantilismo, né? Eu fiz um apanhado legalzinho dessas informações mais técnicas para poder ajudar no estudo, galera. A lógica do sistema colonial português do Brasil, ela funcionava da seguinte forma, né? Tudo no sistema colonial girava em torno de fazer Portugal ficar rico, né? Sem papai na língua. A gente já falou sobre isso, né? Para isso, economia, escravidão e política, eles estavam completamente misturados. O Brasil, assim, era uma máquina de lucro da metrópole, sem muito desenrolo, né? Vamos começar pelos centros do tráfico negreiro, gente. Durante o período da escravidão, né, Salvador e depois aqui no Rio, falo aqui no Rio porque eu vivo no Rio, né, eles eram os grandes pontos de entrada dos africanos escravizados, né? Em Salvador, o fumo do recôncavo era usado como moeda de troca por escravos na África, né? Na região da Guiné e também no Golfo do Benin. Aqui no Rio, o tráfico cresceu com o ouro de Minas Gerais e o açúcar do século XVIII, né? A maioria dos escravos vinha de Angola, ou seja, o tráfico negreiro ele era um negócio internacional movido por lucro e sustentado completamente pela escravidão, né? Todos esses tópicos que eu falei vai ter informação importante, então anota, né? Prosseguindo. Sobre a resistência negra e os quilombos, galera. Os negros, assim, eles nunca aceitaram a escravidão de boa. Óbvio que não. Eles resistiam de várias formas. Já tinham fugas, sabotagens, ataques, né? E pequenas ações do dia a dia para poder desafiar os senhores. Os quilombos, gente, eles eram comunidades criadas por escravizados fugidos, né? O mais famoso, a gente também viu na escola, foi o Quilombo dos Palmares, né? Que durou, assim, gente, quase 100 anos em Alagoas. Teve o Zumbi dos Palmares como líder, ele virou um símbolo da resistência, né? E ele é lembrado até hoje, um feriado, né? No Dia da Consciência Negra, de 20 de novembro, né? Só que tem uma parada muito interessante aí. Palmares, gente, ele era um lugar, assim, socialmente muito diverso, né? Ele tinha, lá em Palmares, tinham negros, tinham indígenas e tinha até brancos fugitivos também, vivendo lá, né? Era assim, uma verdadeira comunidade alternativa da sociedade colonial. Informação importante, né, sobre os limites da rebeldia coletiva, gente. Mesmo com bastante resistência, as revoltas elas não conseguiram acabar com o sistema. Por quê? Porque os africanos eles viam, gente, isso aí é bem legal, tá?
Os africanos, eles vinham de diferentes regiões e de culturas diferentes. E eles eram separados de propósito para evitar união. Pois é. Além disso, né, tanto a igreja quanto a coroa portuguesa, eles apoiavam a escravidão, dizendo que eles estavam salvando almas, né, com o cristianismo. E depois do século XIX surgiram as teorias racistas, sim, gente, que diziam que a escravidão era uma parada natural. Pois é, usando assim falsas ideias científicas para poder justificar a escravidão. É muito legal depois de dar uma olhada sobre o assunto. Sobre as leis de tratamento, pessoal, enquanto os indígenas, eles até tinham assim algumas leis que teoricamente, bem teoricamente, protegiam eles, os negros não tinham direito nenhum. Na real, é essa, né? Eles eram vistos como propriedade, né, e não como pessoas, e ponto final. A vida, gente, deles era muito curta e muito brutal. Em 1872, a expectativa de vida de um escravizado, gente, era só 20 anos contra 27 da média geral. Olha isso. Isso é muito escroto. Isso é muito absurdo. Nos Estados Unidos, gente, pra vocês terem uma ideia, a escravidão nos Estados Unidos também foi hardcore. Um escravo vivia na média 35 anos. Só para vocês fazerem um pequeno comparativo, fazer um paralelozinho aí, né? E mesmo assim, com tanta morte, gente, os senhores de engenho, eles preferiam comprar novos cativos do que incentivar, né, que os escravos tivessem filhos, gente, porque assim, importar, por incrível que pareça, saía mais barato. Saía mais barato. Sobre o sistema colonial e o mercantilismo, pessoal, o Brasil assim, vivia preso ao sistema mercantilista, né, que servia basicamente para poder enriquecer Portugal. Falei massivamente sobre isso. A regra era o exclusivo metropolitano. Como é que isso funcionava? A colônia só podia negociar com Portugal. Ponto final. Não podia vender direto para outros países, não podia comprar produtos estrangeiros, sem sequer passar por Lisboa. Então, ou seja, eu quero negociar banana com qualquer país, né? Com a Noruega. Passa por Lisboa. Se não passar, não rola. Assim, pessoal, Portugal comprava barato e vendia caro, né? Falei sobre isso. E mantinha o Brasil totalmente independente da coroa, né? Só que o curioso, gente, é que assim, nem mesmo Portugal era autossuficiente, né? Ele dependia de outros países. Também falei sobre isso. Como, por exemplo, a Holanda, que controlava, né, o mercado marítimo e até participava também do mercado de escravos. Gente, o sistema colonial português no Brasil, mais uma vez, eu estou massificando isso que é para guardar, para vocês fixarem bastante, né? Era uma engrenagem onde a escravidão, o comércio e poder político, eles andavam juntos, né, unicamente para poder sustentar Portugal. É isso. Durante o século XVII, Portugal começou a ficar dependente de outros países mais fortes, gente. Principalmente de quem? Da Inglaterra. A Inglaterra era muito sinistra nessa época. O comércio colonial português às vezes era mais livre, às vezes era mais fechado, né? No começo ali, né, entre 1530 e 1571, o comércio era mais aberto. Os estrangeiros podiam participar mais e tudo mais. Só que quando o rei Dom Sebastião ele quis controlar melhor o açúcar, né, ele decidiu que somente os navios portugueses podiam fazer esse comércio, né? Depois, quando Portugal se juntou à Espanha, né, na União Ibérica ali entre 1580 e 1640, as regras elas ficaram mais rígidas, galera, especialmente contra os holandeses, né, que eram rivais comerciais. Quando Portugal voltou a ser independente com o Dom João IV, o comércio ele ficou livre de novo, né? Só que aí em 1649 o governo criou, gente, a Companhia Geral do Comércio do Brasil. Anota. Que passou a mandar em todo o comércio da colônia, né? Decidia o que podia ser importado e até mesmo os preços, até mesmo os valores dessas importações, né? Mesmo assim, Portugal ainda teve que fazer acordos com
a Inglaterra, né? Como por exemplo o Tratado de 1654, né, imposto pelo Cromwell. Muito legal dar uma olhada nesse tratado, né, que assim dava várias vantagens aos ingleses, né? Esse sistema de controle, né, por frotas, ele durou bastante, durou até 1765, quando o Marquês de Pombal ele tentou assim, mudar as coisas, criando, né, novas companhias de comércio para tentar diminuir o poder, né, a influência da Inglaterra sobre Portugal. Muito legal dar uma conferida também, gente. Bom, colonização do Brasil girava em torno de duas grandes forças, o Estado português e a Igreja Católica. Comentei isso aqui algumas vezes. Eles andavam de mãos dadas. O Estado cuidava da parte administrativa, né, para garantir que o Brasil continuasse sendo território de Portugal, organizar quem morava aonde, né, e manter o controle da colônia, né. Já a igreja, gente, tinha uma função mais ideológica. Ela cuidava da educação, ela ensinava a fé católica, ajudava assim a manter o povo obediente ao rei. Pois é, afinal de contas, né, o catolicismo era a religião oficial de Portugal e passou a ser a oficial aqui do Brasil. Gente, o sistema chamado padroado real deixava a igreja meio presa ao Estado, porque o rei de Portugal podia escolher os bispos, né, criar dioceses e até recolher o dízimo, que era o dinheiro que vinha dos fiéis. Interessante dar uma olhada no sistema de padroado real, gente. Mesmo assim, algumas ordens religiosas, como por exemplo os jesuítas, os franciscanos, né, e também os beneditinos, legal dar uma olhada, eles tinham uma certa liberdade, né, já que eles possuíam as suas próprias terras, né, e também as suas próprias fontes de renda. Isso é bem interessante. No final das contas, o clero, né, o poder religioso, né, dos padres e tudo mais, teve um duplo papel. Anota que é importante. A maioria seguiu as regras e serviu a estrutura colonial. Mas alguns padres, eles acabaram se envolvendo, né, em movimentos de rebelião. Gente, principalmente a partir de 1789, quando começou a surgir ideias de independência e de liberdade, galera. Anota aí que são informações bastante valiosas. O Estado português, que mandava no Brasil na época da colonização, ele era completamente absolutista, ou seja, quem mandava e desmandava em tudo era o rei. Ninguém podia contestar a autoridade do cara, né? Ele era visto assim como um cara escolhido por Deus. Então, assim, a autoridade dele era considerada sagrada, meu irmão. E aí não tinha conversa. Além disso, o rei tratava a colônia e também as pessoas que viviam na colônia como se fosse propriedade dele, né? Um tipo assim de patrimônio pessoal. Isso tudo aqui é meu, né? Só que o rei, ele não governava sozinho, gente. Ele tinha, assim, conselheiros, ele tinha administradores para poder ajudar nas tomadas de decisão. E com o tempo, o poder dele começou a se limitar um pouco mais em algumas áreas, né? Principalmente quando, assim, o assunto era dinheiro e imposto. Mexeu no bolso, complica tudo, né? Tudo em nome do chamado bem comum. Guarda isso que essa expressão pode aparecer. Guarda isso que essa expressão pode aparecer. No caso do Brasil, né, como a colônia ela ficava bastante longe de Portugal, os governadores, né, e também as autoridades locais tinham que agir por conta própria em várias situações, né? Já que não dava para esperar ordens de Lisboa o tempo inteiro. Eu falei sobre as dificuldades de comunicação, né? As limitações de comunicação. E isso, gente, fez com que assim, o controle direto do rei ele ficasse muito fraco por aqui, né? Acabou criando uma administração assim, mais independente, né? Mais descentralizada, né? Com vários núcleos de poder espalhados aqui pelo território, que era enorme. Bom, assim eu fecho o segundo vídeo sobre o resumo do História Concisa do Brasil. Muita informação importante, espero que vocês tenham anotado. Esse estudo sobre a história do Brasil, gente, ele é muito pautado em nomes e datas. Fatalmente é isso. Então eu vou passando para vocês os acontecimentos, eu vou passando para vocês as curiosidades, né, que são assim mais fundamentais, mas vamos lembrar que isso aqui é um resumo. Então anota as informações e vai pesquisar mais a fundo. E quem domina a história do Brasil domina muito de
percentual bastante significativo de qualquer prova na área de história, né? E é muito bom para qualquer outro tipo de concurso que caia história. Qualquer coisa que caia história é a história do Brasil. Então domina isso aí que são passos importantes para você chegar no seu objetivo. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, até a próxima. Fui, bons estudos.